facilitar. Então, hoje o bate-papo é com o Rony, ele é da PSQA, parceiro advogado. É muito mais um bate-papo para entender o que a PSQA pode fazer para a gente colocar no nosso dia a dia. Então, Rony, só para te dizer que o time todo da Globo gira em torno de 37, 38 pessoas. Em média, aqui nesse chat, ficam umas 20, 25 pessoas de todas as áreas, né? Tem gente que está fazendo reunião com clientes, tem gente que está fazendo outras questões, mas fica gravado esse bate-papo e a gente deixa no nosso sistema para todo mundo que entrar na Globos e depois quiser rever esse bate-papo, que consiga ter acesso a esse material. Então, se você puder ali se apresentar, falar um pouquinho do trabalho de vocês da PSQA, porque tem muita gente do lado de cá que conhece clientes diretos, né? Clientes que têm patrimônios que podem ser acessados, e também, obviamente, falar com a rede de distribuição. E aí, de certa maneira, a gente deixa de ter apenas uma ponta comercial, que seria comigo e você, para trazer para os parceiros que existe essa parceria, e estende para toda a empresa, para todo mundo poder falar sobre isso também, eventualmente, se surgir oportunidade. Então, Rony, obrigado pelo teu tempo aí, e a bola está contigo. Imagine, na verdade, é uma alegria estar com vocês. Fernando, a gente tem já trabalhado um tempo juntos, temos trabalhado, prospectado vários clientes, né, já há um tempo, e quando ele me falou da oportunidade de a gente estar conversando com vocês, eu de pronto atendi, falei, não, vai ser bem interessante, acredito que seja muito proveitoso, eu vou tentar fazer o máximo que assim o seja. Então, a gente vai apresentar um pouquinho sobre a PSQA, como a gente trabalha, o que a gente faz, mas eu quero interagir com vocês. Eu vou fazer essa primeira abordagem e depois eu conto aí com a interação da parte de vocês. Então, inicialmente, meu nome é Rony Dreger, eu sou sócio da PSQA Advogados. Nós somos um escritório de advocacia especializado em wealth management, ou seja, a gente assessora famílias com patrimônio no Brasil. Nossa sede é aqui em São Paulo, na JK. Temos o escritório em Curitiba, temos também uma estrutura em Orlando, e desta forma a gente tem, né, buscado atender famílias que precisem de estratégia na gestão do seu patrimônio Brasil afora. De fato, hoje, com a nossa atuação, a gente tem atendido famílias assim, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Isso tem gerado uma satisfação bastante grande, porque o nosso foco realmente é atuar junto com as famílias. Então, empresas familiares, grupos familiares, famílias né, que tem, às vezes, um patrimônio um pouco menor, tipo um profissional liberal bem-sucedido, enfim, pessoas que precisam entender as ferramentas de gestão patrimonial e, com estratégia, aplicar isso ao seu patrimônio. Essa é a nossa proposta. Né? Estamos aí atuando, inclusive, agora, dia 26 de setembro, a gente completa 19 anos de atuação como PSQA. Isso trouxe aí uma gama de histórias, vamos dizer assim, junto às famílias Brasil afora, e que a gente pode compartilhar aí várias experiências interessantes. Eu abri aqui para vocês o nosso material institucional, depois eu posso disponibilizar isso, mas basicamente aqui eu sempre digo assim, esqueçam do nome PSQA, mas não esqueçam do canivete suíço. Tá? E por que do canivete? Porque a gente usa ele realmente como uma analogia em relação à nossa atuação junto às famílias. Tá? Então, a gente sempre menciona assim, no canivete você tem ali várias ferramentas, né? Da tesourinha, à serrinha, ao saca-rolha, enfim, tem várias ferramentas ali, abridor de lata, e todas elas têm sua função específica e são funções, em alguns momentos, complementares. Né? Então, você quer sacar a rolha de um vinho, você vai usar ali primeiro, né, a faquinha de corte para cortar ali o rótulo, depois você vai usar o saca-rolha propriamente dito, com apoio e tal, e saca a rolha da garrafa. Ok. Em outros momentos, elas são independentes. Eu quero apenas usar a tesoura para
fazer aqui um corte, abrir um pacote, alguma coisa do gênero. Tá? Porém, ser complementares ou com funções distintas, é importante quem é o dono do canivete saber para que cada uma daquelas ferramentas, né, que está no seu canivete se aplica. E isso faz muita diferença. E trazendo isso para uma analogia junto a famílias de wealth, né, que necessitem serviços nessa área, primeiro, essas famílias precisam entender que existem ferramentas diferentes para finalidades diferentes que podem ser aplicadas de forma estratégica ao seu patrimônio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem que ser usado de forma estratégica. Se você usar aquela uma, né, que é aquela central, aquela ferramenta ali, a faquinha de pão que a gente brinca, né, e você querer fazer tudo, abrir lata, fazer uma série de coisas com ela, você pode até conseguir, mas isso vai ser pouco estratégico. Então, desta forma, a gente sempre aplica essa figura do canivete suíço em relação às atividades do escritório. Tá? Nós fazemos sempre um trabalho muito em parceria. Tá? Então, a gente tem aí parceria com várias entidades, como temos com a Globus, tá? E isso tem gerado excelentes oportunidades de aproximação via, né, da Globus junto a, muitas vezes, escritórios de agentes autônomos, da Globus junto a executivos da área de gerenciamento de risco, e isso faz com que aí a gente tenha o elo de confiança da família, e aí a gente senta com a família, com vocês, né, já num clima descontraído, onde a gente pode, né, com confiança, começar a conversar com a família sobre a sua realidade patrimonial. É extremamente importante isso, que a gente tenha essa liberdade, porque a gente sempre menciona, quando o nosso trabalho ele prescinde de que a família nos abra, né, informações em relação a duas situações que normalmente o brasileiro não gosta de falar. A gente vai precisar tratar do assunto dinheiro, né, e não adianta ele querer esconder, porque senão o trabalho não vai ser efetivo. Então, realmente, assim, quando a gente começa a desenvolver um estudo que a gente chama de diagnóstico patrimonial familiar, é preciso que a família nos apresente os dados. Então, como é constituído o seu patrimônio, né, o imobilizado, a parte de liquidez, ativos financeiros, a gente precisa entender como é constituída a família, né, o regime de casamento, os filhos, idades, já tem relacionamento também, se estão em test drive, o que estão fazendo, se existem núcleos familiares que muitas vezes, né, não se dão, mas existem os ascendentes, né, os pais comuns vivos, aí precisa muitas vezes de um cuidado especial em relação à própria governança familiar. Enfim, a gente precisa primeiro entender o perfil da família, das relações familiares daquela família de forma específica, e depois a gente precisa também entender as características do patrimônio. Né? A gente sempre comenta assim, tradicionalmente as famílias brasileiras são patrimonialistas, elas tendem a imobilizar a maior parte do seu patrimônio, tá? Mas isso muitas vezes é feito de uma forma muito desorganizada, tá? E quando assim ocorre, isso gera consequências muito ruins para o próprio patrimônio e para o bem-estar da família, né? Muitas vezes com uma oneração fiscal demasiada, muitas vezes a desorganização gerando instabilidade e insegurança em relação aos entes familiares, muitas vezes gerando um custo de sucessão, de transmissão depois exagerado, né? Enfim, tudo isso a gente pode trabalhar, para tudo isso existem soluções,
Tá? Essas soluções, como eu disse, né, a aproximação inicial junto à família de regra se dá sempre através de um elo de confiança, no caso vocês, e a partir daí a gente inicia uma tratativa com a família e a Globus, ela daí propicia, a nossa parceria PSQA Globus propicia isso ao cliente, que é de nós inicialmente fazermos um estudo, tá, patrimonial, a gente chama isso de diagnóstico patrimonial familiar. Esse estudo a gente vai, primeiro, né, ter uma reunião, é como se fosse uma relação médico-paciente. Tá? Então, a gente tem reunião prévia, a gente nessa conversa identifica características do patrimônio e da realidade familiar né, daquela família específica. A gente evolui depois. Eu sempre brinco, essa fase ela é como uma consulta mesmo, no sentido de identificar, né, quais são as dores do paciente, identificar quais os anseios, as necessidades, as expectativas do paciente. Tá? Aí depois a gente evolui para uma fase de solicitação de exames, vamos dizer assim. Tá? No nosso caso, é uma relação de documentos necessária. Aí a gente faz a avaliação, né, desses documentos e depois a gente prepara um estudo que é o chamado diagnóstico patrimonial familiar. Nesse estudo, a gente vai inicialmente, né, identificar como hoje se dá a gestão do patrimônio, porque eu sempre digo, famílias que tenham já um volume maior, né, mais significativo de patrimônio, gestão houve. Às vezes, essa gestão ela não é estratégica, tá? E isso a gente precisa daí, né, corrigir através desse trabalho. Aí a gente, então, identifica como hoje se dá essa organização do patrimônio, aí a gente tece críticas, sugestões de melhoria, desafios, e aí a gente desenha a nova estrutura e com estratégia jurídica a gente entende adequada, né, de forma customizada, porque não existem dois planejamentos iguais, que a gente possa aplicar àquela família. E aí a gente apresenta, então, esse material, elucida todas as dúvidas que a família tem em relação ao projeto, e aí sim, né, convida a família a evoluir para uma fase de execução do projeto, e se assim eles concordarem, lógico que pela execução do projeto existe daí um custo que são os honorários que a gente vai apresentar para a família. Ou seja, até a apresentação do estudo, do diagnóstico, a parceria PSQA Globus banca esse custo para a família, ou seja, né, eles têm liberdade de receber essas informações, nós temos liberdade de realmente reconhecermos os problemas que aquelas famílias tenham e sugerir, né, a nossa oportunidade de sugerir oportunidades, melhor, soluções adequadas, e isso normalmente encanta a família, tá? A ponto de daí, então, ela continuar, né, e evoluir conosco na fase de execução. Esse é o nosso objetivo, e aí, assim, a gente inicia os trabalhos, e aí é trabalho média de 6 meses a 1 ano em relação a cada um dos projetos. Tá? Então, essa é um pouco assim da abordagem de como a gente trabalha. E algumas situações ainda acho que vale a pena ressaltar. Existem alguns pontos, pilares muito importantes relacionados à gestão patrimonial. Tá? Eu vou citá-los aqui rapidamente, depois eu abro para vocês, e aí dúvidas que a gente tem, a gente de repente pode aprofundar um ou outro. Tá? Mas os 5 pilares básicos, o primeiro é o pilar da proteção. Tá? Aqui a gente fala de proteção do CPF, dos patriarcas, dos donos do patrimônio. Tá? Essa proteção ela se dá tanto num viés de cadastro, né? Então, a proteção cadastral do CPF, ela se estende também para uma linha de proteção empresarial, tá? Então, aí depende muito do perfil da família, tá? E depois também uma proteção chega ao pessoal, não no sentido de segurança armada, mas eu digo de proteção pessoal,
dos relacionamentos que aquela pessoa passa a estabelecer. Tá? E aí entra muitas vezes proteção em relação a formas de união, casamento, união estável, enfim, várias coisas relacionadas a isso. Tá? Então, o primeiro quesito é importante proteger. Proteger o quê? A gente tem que proteger a família do patrimônio e o patrimônio da família. Na prática é isso. Tá? E dessa forma existem aí vários mecanismos para a gente chegar nisso. Tá? Um segundo pilar está relacionado à segregação dos negócios, dos riscos dos negócios da família, dos seus ativos propriamente dito. Tá? Aquela ideia. Normalmente as famílias elas se tornam experts na sua atividade, criam expertise, criam know-how, criam expressão, e a fruto disso começam, né, a amealhar capital, patrimônio, e aí chega um ponto, e é engraçado, que parece que no CNPJ são especialistas, na hora que chega no CPF, né, esse patrimônio ele começa a ser gerido de uma forma muito pouco profissional de regra, tá? E acaba que, então, gera bastante dificuldade, porque acaba unindo, né? Se esse patrimônio todo fica exposto no CPF, tá? Ele acaba se expondo para empresas, porque daí o CPF é comum, né? O sócio tem o patrimônio no seu CPF pessoa física, e aí essa exposição, ela muitas vezes ela pode se tornar bastante onerosa e dolorosa para a família. Tá? Muitas vezes a gente vê que no momento de crise acaba que tem alguma restrição judicial, e aí isso acaba criando dificuldade de renajúdio, passinjúdio, onde se travam contas bancárias ou se trava o patrimônio, né, se torna imobilizado, e isso muitas vezes traz grandes dificuldades para a família. Em resumo aqui, a ideia é separar a galinha dos ovos de ouro dos ovos propriamente dito. Tá? Então, não pode deixar essas duas pontas se encontrar. Um terceiro ponto um terceiro pilar está relacionado à otimização fiscal. Né? De regra, quando se organiza o patrimônio, começa a se economizar imposto. Né? Quando se planeja a sucessão, se economiza imposto. Então, assim, esse ponto ele é bem relevante, né? E é onde realmente a gente consegue enxergar o diferencial, né, da economia trazida para a família. Um quarto ponto está relacionado à governança familiar, que aqui é você imprimir o DNA dos sócios em relação a como eles querem deixar as regras definidas para a sua posteridade, durante a vida, sim, mas depois para a posteridade também, regras em relação ao patrimônio. E, por fim, ainda a gente aborda o assunto da diversificação de jurisdição e moeda, entendendo que muitas vezes faz sentido a família pegar uma parte do seu patrimônio e aplicá-la desatrelada do risco do Brasil, numa estrutura segura fora, criando aí um hedge natural. Então, assim, basicamente são os pontos, é a forma que a gente normalmente trabalha, e a partir de agora eu queria me colocar à disposição para uma interação aí com vocês em relação a dúvidas que vocês tenham, para a gente poder tirar o diálogo e tirar o monólogo e entrar no diálogo aí. Bom, Rony, só para deixar todo mundo na mesma página aqui, fazer um resumão muito rápido dessa história. Então, basicamente, a parceria PSQA Globos. A PSQA ela chega até nossos parceiros, que a gente abre essa relação de confiança. O parceiro tem o cliente que tem uma necessidade de se planejar mais do que apenas investir, olhar a sucessão, olhar a questão tributária, olhar a questão de proteção jurídica, de blindagem, enfim. Então, a gente é o elo que leva a PSQA até o parceiro e o parceiro leva a PSQA até o cliente dele. Qual o diferencial para o cliente escolher fazer com a PSQA nessa parceria ou fazer por fora com outro advogado? O diferencial é que a maioria dos advogados eles já cobram um cliente para poder falar um primeiro oi, né? Então, para você falar com o cliente, você já cobra um honorário ali, enfim, X mil reais ou X salários, enquanto que essa parceria construída entre PSQA Globos e o parceiro da ponta, o escritório de investimentos, muitas vezes, não tem esse custo para o cliente. Então, esse é o grande diferencial dessa estrutura.
além da relação de confiança que existe do parceiro com a gente e do cliente com o parceiro, apresentando a PSQA, não tem essa cobrança de honorário advocatício feita e praticada ali pela maioria dos advogados, né, para chegar ainda na solução. Só é cobrado ao cliente se ele quiser implementar a solução que vai ser proposta, que é um outro diferencial. Então, já não é cobrado uma primeira consulta para poder entender o cliente, não é cobrado a devolutiva do estudo, ou seja, é feito um estudo gratuito para esse cliente, e aí vai depender muito do poder de persuasão de quem está apresentando, do Rony, ali do encantamento que a gente fala, né, para o cliente querer colocar em prática. Somente se o cliente quiser colocar em prática é que vem uma cobrança. E isso não acontece no mercado. O advogado, para ele se pagar, ele já cobra para poder entender e saber qual é o nome do cliente, né? Então, esse é o grande diferencial de Pilar a efeito de escala, porque a gente consegue, pela nossa rede de distribuição, ganhar escala e a gente consegue atender vários clientes agregando valor para eles. E acontece, pode acontecer, não é o que a gente quer, mas acontece, do cliente pegar essa solução, que foi personalizada pela PSQA, e eventualmente querer levar para o advogado dele, querer levar para um outro lugar. Isso é alheio à nossa vontade. Assim como a gente cota um bocado de cliente fecha em outro lugar, pode acontecer também nesse projeto. Mas o importante é que a gente vai ter do nosso lado como um trunfo a confiança do assessor. Então, esse elo do assessor é o que faz muitas vezes o cliente pensar duas vezes antes de pegar a solução montada para ele gratuita, entre aspas, né? E levar para outro lugar. Então, eu queria só fazer a primeira pergunta aqui para o Rony. Como que a parte de seguros ela pode ser agregada à parte jurídica ali da coisa para a gente poder trabalhar em conjunto, né? Porque às vezes todo mundo acha, mas seguro, o que tem a ver o seguro com a parte jurídica? A parte jurídica vai ser boa, não vai ser boa com o seguro? Só o seguro é bom, não é bom? Então, queria que você explanasse para a gente um pouco como o seguro ele pode agregar no trabalho de planejamento sucessório patrimonial de um advogado quando pega esses clientes. E antes disso, só para definir para a gente, o que você entende ali como cliente wealth, né? Quando a gente fala em cliente wealth, cliente de fortunas, qual o volume patrimonial que a gente está falando? Ok. Então, vamos lá. O cliente wealth, nós consideramos ele aquele cliente que, de patrimônio, seja imobilizado junto à sua liquidez, enfim, patrimônio global, atinge aí a cifra de 10 milhões de reais aproximadamente. Tá? Então, a partir que ele tenha essa cifra, a gente considera ele aqui já um cliente wealth. É o primeiro ponto. Segundo ponto, seguro e soluções patrimoniais de ordem jurídica. Tá? Então, aqui, vamos só para dar alguns nomes. Assim. Holding patrimonial, holding empresarial, às vezes uma private investment company, testamento, enfim, tem várias ferramentas. Tá? Por muito tempo, e eu posso te dizer que ainda hoje, boa parte dos escritórios de advocacia, eles olham com um certo descrédito, talvez, em relação ao seguro. Tá? O seguro é o patinho feio da história. Tá? Porque ele muitas vezes é visto como custo, enfim, né? Vocês entendem disso muito melhor que eu. E isso, de fato, assim é trazido, assim é entendido muitas das vezes. Tá? Nós, na PSQA, a gente olha para o seguro como uma efetiva ferramenta estratégica de gestão patrimonial. Lembra quando eu falei que em alguns momentos lá no Canivete você poderia ter ferramentas que, né, elas se complementam e outras vezes elas são totalmente diversas, né? Tem seu uso diverso. Sim. Isso acontece, no meu entender, do seguro para outras ferramentas jurídicas de gestão patrimonial. Tá? Tem situações onde a solução para aquele cliente visando a otimização da sucessão do seu patrimônio, a solução única é o seguro. Por quê? Porque pelo tamanho do patrimônio, muitas vezes pela simplicidade da estrutura, pela idade, muitas vezes, dos patriarcas, enfim, tem uma série de situações que às vezes nos levam a entender o seguinte, neste caso, tá? A melhor solução é fazer exclusivamente a contratação de uma
a pólice diferenciada de seguro e, com isso, o assunto está encerrado. Tá? Essa é uma realidade? É o que de regra acontece? Não. Tá? De regra, o que acontece é a gente junta várias soluções. Então, junta a ferramenta do seguro, junta a ferramenta, muitas vezes, da holding patrimonial, junta a ferramenta de holding pura, junta a ferramenta de private investment company, junta a ferramenta, muitas vezes, de fundo exclusivo, junta a ferramenta de testamento e outras várias, tá? E aí, a reunião dessas várias ferramentas, eu sempre costumo dizer o seguinte: cada uma dessas ferramentas ela pode ser vista como se fosse um tijolo, tá? E aí você vai trazer esses tijolos. O fato de você empilhar várias ferramentas ao mesmo tempo, com isso você não constrói um muro. Tá? O importante é você ter os tijolos e depois você vai precisar da argamassa, você vai precisar da cola que una todas aquelas ferramentas, né, de forma correta, e aí você dá um bom acabamento e aí você tem efetivamente um muro construído. Tá? É isso que a gente busca fazer. Então, retirar o que tem de melhor de cada uma dessas ferramentas e aplicar isso de forma customizada à realidade e necessidade da família. E aí a gente consegue trazer uma solução efetiva para a família cliente, no caso. Legal. E muitas vezes a parte do advogado, né, no caso do Rony, ele vai chancelar, inclusive, a contratação de um seguro de vida, né? Mas com um objetivo. Isso é curioso, porque muitas vezes, na hora de entregar o diagnóstico, né, a gente vem trabalhando as soluções, e aí tem a solução do seguro. E quando a gente vai abordar a solução do seguro, normalmente eu começo falando assim, ó, eu não vendo seguro, tá? Então, assim, eu estou te falando dessa ferramenta, por quê? Por causa disso, enfim, a gente coloca daí os vários motivos, tá? Pelos quais a gente entende que entre você, né, além de você enxergar as outras ferramentas, você também deve enxergar o seguro, porque ele vai resolver essa parte de forma específica, né, como solução para a gestão do teu patrimônio. Perfeito. É literalmente o canivete que você mostrou na primeira imagem, que todo canivete tem vários braços e seguro é mais um desses braços que pode fazer muito sentido ou às vezes não faz sentido nenhum, dependendo da necessidade de utilização do canivete, né? Esse é o bacana ter aqui, porque agora a gente, enquanto corretora, a gente basicamente tem a remuneração em cima do que a gente vende de produto, que vende ali de seguro, efetivamente, previdência, enfim, mas pode ser que a gente pegue um caso onde o cliente não precisa disso, ou não resolva, porque o cara já não tem idade para contratar, não tem saúde para contratar, e nem por isso a gente vai deixar de atendê-lo nas outras partes. Com essa parceria com a PSQA, a gente consegue, de fato, abraçar o cara de qualquer maneira. Mesmo a gente não conseguindo vender o seguro, eventualmente porque não faz sentido, a gente vai ter a parte jurídica a nosso favor, né? Trazendo uma tranquilidade. Mas eu até diria mais, Brito. Eu diria o seguinte, verdade o que você falou. Então, assim, muitas vezes o seguro não se aplica e outras ferramentas se aplicam. Ok. Mas eu acho que isso essa não deve ser a pauta que seja a regra. A regra é, nós vamos atender famílias onde a solução estratégica consiste na reunião das ferramentas. Então, nós vamos vender seguro? Sim, vocês vão vender seguro. Mas, junto disso, tá? O seguro ele não passa a ser uma única ferramenta, o seguro não passa a ser parte da solução, mas o seguro passa a ser uma peça da engrenagem que forma a solução efetiva. Ou seja, não é uma situação onde você vai atender parcialmente. Não, a gente consegue, então, atender as várias frentes, as várias necessidades, reunindo de forma estratégica ferramentas diversas. E aí é interessante, e eu já vivi isso em várias situações, onde a família olha e diz o seguinte, putz, pela primeira vez eu entendi o porquê que eu preciso de um seguro.
Tá? Por quê? Não é que vocês não tenham explicado corretamente até então. É que toda vez que ele olhava para vocês como corretor de seguro, automaticamente ele enxergava um rótulo. Ele enxergava uma solução única. A partir do momento em que você diz o seguinte, ó, vamos imaginar o seguinte, o objetivo dele é sucessão, tá? Fazer um planejamento de sucessão em vida, tá? Esse é o objetivo dele. E aí ele enxerga assim, ó, eu tenho aqui um volume de bens imóveis, de patrimônio imobilizado. Ah, então, para isso, você está me sugerindo aqui fazer uso da ferramenta da holding patrimonial, pura ou não, enfim, ok. Ah, então eu vou ter aqui, e daí a partir disso a gente vai dar mais esses passos, e aí eu consigo a sucessão do patrimônio imobilizado. Verdade. Eu tenho aqui um volume significativo de ativos financeiros, eu vou fazer a sucessão desses ativos financeiros pela figura do fundo. O fundo exclusivo de investimentos. Puxa, tá, ok, também está entendido. E aí, o assessor de investimentos do escritório, né, como você estiver lá falando com ele e tal, caso você não esteja falando diretamente com a família cliente, ele vai te ajudar nisso, porque ele entende dessas ferramentas financeiras de uma forma específica, e aí a gente começa a triangular a situação, o que é algo muito eficaz e aos olhos do cliente se torna estratégico. Ok. E aí depois ele vai olhar assim, tá, e por que você precisa de seguro? Você vai precisar de seguro porque, vamos imaginar o seguinte, no exemplo concreto aqui. Tem uma parte de recursos financeiros que você não pode pôr no fundo. Tá? Por quê? Porque você precisa garantir a tua liquidez. Então, uma parte considerável, você vai continuar mantendo ela atrelada ao teu CPF. Sobre esse montante, a melhor ferramenta para você fazer sucessão chama-se seguro. Não tem nada melhor do que isso. Tá? Por outro lado, você é um executivo, né? Você tem uma empresa familiar, mas você é o homem da instituição. Então, assim, se você hoje vir a faltar, você vai a tua família vai se sentir patrimonialmente muito abalada. Por quê? Porque você é o homem, está tudo concentrado em você. A tua ausência tende a inviabilizar a continuidade dos negócios. Gente, tem muita empresa familiar que vive essa regra. Tá? Que se você tirar, digamos assim, o patriarca da frente, ela desmonta. Tá? Então, assim, puxa, então imagine se isso acontece. Vamos garantir, por exemplo, para os próximos 24 meses, uma renda familiar para a tua família, para eles poderem respirar nesse meio tempo, aí, né, buscarem encontrar uma solução para a tua sucessão lá na empresa e tudo mais? Vamos? Opa, de novo aqui, a melhor ferramenta para fazer isso se chama seguro. Tá? Veja, você é imprescindível à frente das atividades, mas se você for acometido por uma doença grave ou alguma coisa do gênero, isso desmonta o teu negócio. Então, de novo aqui, seguro. Ô, Rony, só para te avisar que a gente tá contratando comerciais de venda de seguro, tá? Se você quiser mandar o currículo... Eu acho que eu estou vendendo bem já, né? Eu acho que você pode mandar aqui que a gente vai analisar com carinho. Fique tranquilo que a gente vai analisar com carinho. Então, dentro desse raciocínio, quando alguém que não vende seguro, que é o advogado, fala isso pro patriarca, ele olha e diz o seguinte, putz, é verdade. É verdade, eu preciso disso. E aí, rótulo, aquilo, né? Que era é outra pessoa falando, uma pessoa com background jurídico, dá outro peso para a informação. É a mesma informação, só que é um outro peso, né? Pela percepção Exatamente. Do cliente para quem está falando. Então, Exatamente. Isso ajuda bastante a gente. O importante nessa história, como já falei lá atrás, é essa sinergia que a gente tem com a PSQA, porque os caras entendem a necessidade de colocar o produto que a gente vende, que é o nosso ganha-pão.
O problema é você fazer uma parceria com empresas, né, com advogados, que não tem essa visão, porque não vai ter fit, né? Então, a gente conseguiu, de fato, arrumar um parceiro que consegue ter essa visão tanto do mercado financeiro quanto do mercado de seguros. E a gente sabe que a Globus fica no meio entre o mercado financeiro e de seguros, e a PSQA veio para jogar junto. Não veio para destruir, ou enfim, ela veio para fazer a construção que a gente já vinha fazendo, só que com um outro peso, com o peso jurídico que até então a gente não tinha, que a gente ficava defasado. Muitas vezes eu chegava até a página 2, a partir daqui você vai ter que procurar um advogado para colocar esse plano em prática. E ficava refém só de um produto. Agora não. Agora a gente consegue ser muito mais expansivo do que era antes. Em algumas situações, que ainda acho que vale a pena mencionar, é o seguinte: às vezes, inclusive, a abordagem ela acaba não se dando pela via do seguro. E isso se torna curioso. Tá? Às vezes, você está conversando com um cliente e você entende que ele tem anseio por uma solução de sucessão, ou você começa a entender que ele tem um patrimônio já em parte de fora do Brasil e tal, e aí ele quer encontrar soluções jurídicas diversas. E isso, óbvio, que dentro do seguro você não tem esse portfólio. Só que daí, às vezes, a gente começa falando com ele sobre soluções, por exemplo, de instituição de uma offshore, de necessidades que ele tenha em relação a recursos lá fora, que ele, às vezes, é um executivo e tem um volume de ações lá, stock options e outras coisas mais, e ele, puxa, como é que eu vou cuidar dessa parte do meu patrimônio? Isso, no primeiro momento, não tem nada a ver com seguro, tá? Mas é solução patrimonial. E aí a gente passa, isso que eu sempre digo, a gente passa a ofertar soluções patrimoniais efetivas usando várias ferramentas, entre elas o seguro. Tá? E aí as coisas vão se entrelaçando nesse sentido de uma forma muito positiva. E que a questão da gestão estratégica é justamente o somatório dessas ferramentas que a gente tem para poder beneficiar o patrimônio do cliente, né? Ou na questão fiscal, de pagar menos imposto, ou na questão de tranquilidade, de não ter muita briga de um filho com o outro e amarrar tudo bonitinho, né? A gente sabe que o cara tem dois problemas. Quando ele não tem patrimônio, ele tem um problema de não ter patrimônio. O cara, quando tem patrimônio, ele tem um problema de ter patrimônio. Então, ele sempre vai ter problema, independentemente se tem ou se não tem. Exatamente. Então, essas soluções servem para quem tem patrimônio e vai ter, eventualmente, dor de cabeça. Já peguei vários casos ali, agora tentando passar um pouquinho para a prática, onde seria legal se a gente conseguisse ilustrar mais na prática de alguns cases emblemáticos. Eu peguei um case, por exemplo, há um tempo atrás, de um cliente lá do Nordeste, que o cara, enfim, tinha um patrimônio aproximadamente de 300 milhões, 2 filhos, maiores de idade já, né? E ele é casado, tinha 53 anos à época, a esposa dele tinha 30, a segunda esposa, né, do segundo casamento. E ela tinha um filho, uma filha, enfim, que não era com ele, era uma enteada. E a questão total foi que se houvesse o falecimento dele, a esposa, que era comunhão parcial, não chegou a fazer separação total, ela pegaria parte desse patrimônio e, eventualmente, no falecimento dela, esse patrimônio que era dele, teoricamente para os filhos dele, iria para a enteada. Né? Então, você vai ter ali uma perda financeira porque a esposa dele, a segunda esposa dele, vai ser herdeira de alguma parte desse patrimônio. E ela morrendo, vai 100% para essa filha dela. Não volta para a família dele. Né? Então, foi um caso curioso porque o cara tem patrimônio, o cara tem um bocado de assessoria, mas ele acabou ficando, no final das contas, refém de uma apólice de seguro, justamente porque a apólice de seguro você pode indicar ali quem você quiser como beneficiário. Então, uma forma dele conseguir minimizar essa perda financeira foi fazer uma apólice de seguro e deixar os filhos dele como beneficiários. Então, foi interessante, como a gente conversou com o advogado dele, conversou com o contador, chegou-se à solução que, além de outras coisas, o seguro ele seria ali a mão que equilibraria o que ele perderia, para essa enteada, eventualmente ele falecendo e depois a segunda esposa dele falecendo. E só foi possível essa confecção. Não foi só porque a Globus fez ou porque o parceiro fez, porque tinha também um contador, um advogado embasando ali todos os movimentos que poderiam ser feitos. Talvez, se não tivessem essas figuras jurídicas e tributárias, o cliente não levasse tanta fé assim, na solução proposta.
se fosse só a gente falando, só o assessor falando. Então, esse é um peso jurídico e tributário que se tem quando se tem um player desse na mesa negociando do nosso lado, né? Falando a nossa língua. A gente sempre comenta o seguinte, que a atividade do wealth, né, ela está muito ligada, ou ela se assemelha muitas vezes a um jogo de xadrez. Né? Você precisa imaginar 4, 5 movimentos para frente do teu, né, do que pode vir a acontecer. Né? E a gente sempre brinca assim, ó, eu entro na reunião dizendo, ó, lamentavelmente, eu vou precisar casar, descasar e matar todo mundo, para daí a gente entender o que sobra e as opções que... Né? E se isso acontece? Ah, se isso acontece, então a gente tem que tentar buscar e encontrar solução e resposta para essas perguntas. Né? E isso, sem sombra de dúvida, a área jurídica contribui muito com a solução. E que não é garantia de 100%, porque pode ter lá na frente a discussão, a gente vai minimizar as exposições, mas não existe solução perfeita. Isso é importante deixar claro para todo mundo, para o cliente, para o parceiro. É igual a gente vender um seguro, falar que é o melhor seguro do mundo, que vai pagar em qualquer situação, a gente sabe que tem riscos excluídos. Vão ter situações excepcionais ali que eventualmente não vai ser indenizado. Né? Então, é importante gerenciar essa expectativa tanto do parceiro quanto do cliente. Como no início, um exemplo curioso disso é agora no início da pandemia, né? No início da pandemia gerou-se uma discussão muito grande, porque boa parte de seguros não tinha previsão de pagamento em pandemia. Exato. E aí, dentro disso, puxa, então não pago. E aí depois acabou, né, se entendendo, voltando, havendo um acordo nesse sentido. Mas, num primeiro momento isolado, gerou uma questão de não pagamento. Estavam respaldados, né? Se não pagasse, estava dentro da lei. Agora, comercialmente falando, isso pega mal. Quando uma toma a posição de pagar, todas vêm atrás. E só para deixar todo mundo claro, hoje tem cobertura com uma carência de 90 dias para novas contratações. Quem já tem o produto há muito tempo, não vai ter carência nenhuma, mas quem contratar um seguro de vida agora e falecer nos próximos 90 dias por Covid, não tem cobertura, foi o que o mercado entendeu como razoável. Né? Quem já tem, não afeta esses 90 dias. Mas para novas contratações, sim. Tem algum caso, Rony, que seja emblemático ali, mais bizarro? Não precisa entrar em detalhe, não, mas só de questão estrutural, que você acha que é um pouco mais emblemático, no sentido, aqui é um pouco fora da curva, é um pouco mais ou engraçado ou mais difícil, impensável, enfim, que você queira compartilhar? Eu tenho, por exemplo, uma situação que é uma situação... que é uma preocupação, muitas vezes, de patriarcas. Tá? A gente sempre menciona assim, você precisa fazer um trabalho estratégico para que lá no final você não se coloque numa situação sensível. Então, por exemplo, para você conseguir fazer um projeto de sucessão em vida, obrigatoriamente, em vida, você precisa fazer a transmissão do teu patrimônio. Porque se você mantiver o teu patrimônio atrelado em vida a você, quando você vir a faltar, com certeza, essa parte do patrimônio ela vai precisar ser transmitida, né, pelas vias ordinárias, inventário, enfim. Né? E é isso que normalmente as famílias buscam evitar para gerar otimização fiscal, não incidência de TCMD e outras coisas mais. Ok. Só que se você... E aí, muitas vezes, nessa hora de você, então... E é uma decisão difícil do patriarca, porque muitas vezes ele olha e diz, então agora, tudo que eu trabalhei na vida, eu vou precisar transmitir, mas eu continuo vivo. Tá? Como é que vai acontecer isso? E, lamentavelmente, o pessoal, eles muitas vezes começaram a enxergar receita de bolo para isso. Então, assim, então nós vamos fazer essa transmissão sempre de uma mesma forma. E que muitas das vezes passava pela mera, né, apenas, então, qual que é a única forma? Então eu vou fazer doação e vou instituir cláusula lá de usufruto relacionado ao bem, e assim por diante. E isso aí, fruto dessa visão, digamos assim, estanque, eu vi situações curiosas. Por exemplo, de família onde
patriarca já tinha falecido, a matriarca ela continuava residindo na casa da família, uma casa muito confortável, porém com lances de escada. E quando ela chegou numa fase da vida onde ela começou a ter dificuldade de locomoção, aí ela disse, ó, não tá bom aqui. E como eles já tinham feito doação de todo o patrimônio com usufruto, então os filhos se reuniram para supostamente trazer uma solução para a mãe, porque nessa altura ela não tem mais patrimônio nenhum, condição de adquirir nada na vida, né? Então, de repente, vamos avaliar se vamos adquirir um apartamento, enfim, algo plano. E nessa situação, a nora levanta a mão e diz, não, nós não vamos vender a casa. A sugestão é, vende a casa e compra um apartamento. Tá? Ela, não, nós não vamos vender a casa. E aí, não, mas por que não vamos vender a casa? Ela levantando assim, ó, porque eu ainda vou morar aí. O meu sonho é morar nessa casa, né? Que é enfim, ela tinha um objetivo com isso. Então, nós não vamos vender. Tá, mas e a mãe? A mãe, não sei. E aí a mãe gente não é sempre minha, né? diz, a mãe não é minha, né? Ela é nora. E aí a gente sempre diz, tem algo ruim, é muito ruim você pensar em chegar no final da vida dependendo de pensão de filho, mas tem algo pior, é você chegar no final da vida dependendo de pensão de agregado, né? De nora e de genro, porque ele sequer tem o elo emocional contigo, muitas das vezes, né? Então, assim, é algo que é emblemático, né? E por isso eu digo assim, nessa hora precisa muito de estratégia. Vocês observam que é um termo que eu repito muitas vezes, tá? A questão da estratégia, porque é aí que reside realmente a inteligência, tá? De fazer essa sucessão, mantendo na mão do patriarca ou da matriarca, todo o poder de veto, de voto, de gestão, né, em relação à totalidade do seu patrimônio, mesmo já tendo transmitido ele em vida. Aí que entra a inteligência jurídica para você dar essa segurança para o cliente. Tá? Então, assim, são situações que a gente precisa ter muito cuidado, tá? Para não gerar problema ao invés de solução. O cliente acha que já resolveu a vida, né? Já fiz tudo, tenho advogado, já doei, já fiz holding, já fiz seguro, fiz tudo, mas no final das contas, uma cláusula que seja não escrita ou escrita de maneira incorreta, você pode se prejudicar bizarramente. Eu peguei um caso, só para finalizar a gente aqui, depois, se ninguém quiser fazer pergunta, fica à vontade. Peguei um caso em 2014, se eu não me engano, 15, na XP. Um assessor estava com um cliente lá para falar sobre a questão de seguro, de sucessão, e tinha 60 anos aproximadamente. Ele, conversando comigo, ele falou, cara, 5 anos atrás, o meu advogado, ele me indicou a fazer uma doação de todo o meu patrimônio. Eu tinha um patrimônio na casa de 10 milhões, 10, 11 milhões, entre imobilizado e liquidez, porque ele acreditava que esse imposto de sucessão iria subir, porque não convém aquela coisa toda, né? Porque no Brasil é barato morrer, aquela coisa toda quando fala em imposto. Então, ele me fez a opção de doar e eu achei que faria esse sentido. Eu doei todo o meu patrimônio. Fiquei basicamente zerado e fiz um acordo com meu filho ia continuar me bancando. O problema é que nesse meio tempo de 5 anos, o meu filho casou e foi morar na Califórnia. E na cabeça dele e da esposa, o dinheiro já era dele. Como o dinheiro já era dele, ele quis dolarizar para poder viver lá fora. E hoje eu estou morando com meu irmão, de favor, vivendo da previdência que eu tinha, enfim, do que eu tinha aqui de renda e de aposentadoria. E hoje eu estou com outro advogado com um processo contra o meu filho para desfazer a doação que eu fiz há 5 anos atrás. Então, notem como é muito louco esse negócio. Muitas vezes a facilidade vendida por um advogado ou por algum assessor ou por corretor dizendo que vai ser resolvido, é barato e fácil de se fazer, isso daqui é mole, copia e cola de outras coisas, pode causar o maior prejuízo da vida, porque o cara construiu 10 milhões de patrimônio, não é pouco, ao longo da vida inteira, para passar para o filho e 5 anos depois não ser mais dono de nada, porque o filho mudou de cabeça e vai morar na Califórnia. Então, é muito bizarro isso, tem que ter muito cuidado ao falar com o cliente, porque para a gente acaba sendo mais um número. É legal, fechou e tudo mais, mas para ele é a vida dele.
Então, a complexidade da gente lidar com isso, qualquer palavra colocada de maneira mais torta, você pode ferir alguém, porque no caminho ali ninguém quer falar de morrer, ninguém acredita que o filho vai dar as costas, ninguém acredita que a nora que eu amo vai me dar um pé na bunda, mas foi o que o Rony falou. Na reunião tem que separar todo mundo, tem que matar todo mundo. E vamos ver se continua dando certo, né? Tem que olhar para o pior cenário. A gente vencendo o pior cenário que vê lucro. Basicamente é isso. E a gente hoje, com essa parceria com a PSQA, consegue, de fato, olhar para esse nível de público e fazer um atendimento muito maior, com um braço muito mais estendido do que antes, que a gente falava só, único, exclusivamente. Não falava, né? Falava de tudo que o Rony fala, óbvio que não tão profundamente, engajava o cliente a querer resolver, só que a gente parava na página 2, na parte do produto, e pedia para ele ali procurar um advogado. Enfim, eu particularmente tenho 2 casos com um parceiro que está parado há 1 ano e pouco, justamente porque a gente mostrou a solução, tem que falar com o advogado. E o advogado vem, não vai, troca de advogado, vai para lá, vai para cá, que inclusive vai ter que marcar com o Rony para a gente poder sentar e falar com eles. Porque a gente tendo o advogado do nosso lado, fazendo coerência na cabeça do cliente, a tomada de decisão tende a ser mais rápida. Não é que o processo é rápido. O Rony pode me corrigir aí. Quanto tempo, Rony, mais ou menos, é da entrega da solução até efetivamente ali a primeira conversa, né? Até o cliente, não, quero fazer, o honorário é esse, beleza, eu aceito. Tem um ciclo aqui, né? Veja, a gente às vezes se surpreende, né? A gente já teve situações assim de tomada de decisão muito rápida, mas não é o comum. O comum, normalmente, assim, dificilmente você consegue avançar em menos de 30, 60 dias. É normal que haja esse período de amadurecimento, de questionamento. É muito normal ele perguntar, às vezes ele buscar uma segunda opinião. Isso tudo faz parte do processo, tá? Mas é algo que também, quando resolve, daí a gente consegue depois botar em marcha, né? E fazer as coisas andarem efetivamente. Perfeito. Pessoal, tá chegando no final aqui. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. A gente acabou batendo um papo aqui. Alguém quer fazer alguma colocação? Tem alguma dúvida ou tá de boa? Vou na linha de quem cala consente, é isso? Tá ok, Britão. Tá ok, tá entendido aí. Boa. Acho que é isso, Rony. Obrigado pela tua participação ali. Essa 1 hora de papo aqui foi bem proveitoso para todo mundo. Como eu falei, fica gravado, então o pessoal vai ter acesso depois para relembrar alguns tópicos que foram bem colocados por você. E, novamente, todo mundo, a gente tem a PSQA como parceiro. É mais um braço da Globus, sim. Tá? Então, entendo que a Globus agora tem esse braço jurídico, por assim dizer. Então, havendo possibilidade de falar com um cliente ou com um parceiro que tenha perfil desse, podem me chamar aqui, a gente faz um call específico com o Rony, com esse parceiro e com esse cliente. Então, Rony, obrigado aí pelo teu tempo, cara, e espero que surjam mais negócios. Tem muito negócio aí na mesa com a gente, né? Vamos ver se vira alguns. Tem alguns bons negócios ali, mas com certeza tem muito mais pela frente. Certeza. Eu agradeço aí a participação de cada um de vocês. Canal aberto, né? Junto ao Brito, junto a cada um de vocês. A ideia é realmente a gente poder, como eu falei antes, a gente poder trazer uma solução efetiva para essas famílias, um atendimento diferenciado, completo, para que não fuja, por exemplo, assim, né? A gente não perca muitas vezes o timing da decisão. A gente tenha realmente todas as ferramentas em mãos disponíveis para gerar aí bons negócios. E eu acredito que isso vai acontecer cada vez mais.